Você já se perguntou por que parece tão difícil manifestar a vida que deseja, mesmo quando sabe exatamente o que quer? Por quê? Mesmo após visualizações, afirmações e conhecimento, a realidade insiste em repetir o velho padrão. A resposta está no lugar mais poderoso e mais sabotado do seu ser, seu campo vibracional. Porque a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você vibra. E enquanto sua mente consciente afirma uma intenção, seu corpo emocional, de programado no passado, continua enviando sinais completamente opostos. Vou te mostrar nesse vídeo como descondicionar o cérebro, dissolver a velha identidade, criar uma nova assinatura energética e sustentar essa vibração todos os dias, até que a realidade que você deseja não tenha escolha a não ser colapsar diante de você. O início da libertação. Tomar consciência dos padrões mentais automáticos. Antes que você mude qualquer coisa em sua vida, há um campo invisível que precisa ser acessado. Ele não está fora, ele não é material. Ele é o teatro sutil da sua mente, onde pensamentos, emoções, memórias e crenças desempenham continuamente papéis que você não ensaiou, mas que repete todos os dias como se fossem parte de um roteiro inevitável. O nome desse fenômeno é automatismo mental, e é aí que tudo começa. Poucos compreendem que a realidade que vivem é apenas o reflexo de uma estrutura mental que opera por baixo do nível consciente. Você pode desejar riqueza, saúde, amor, transformação, mas se seu campo mental está saturado de narrativas internas baseadas em medo, escassez e repetição do passado, sua vibração não irá mudar. E se a vibração não muda, a realidade permanece inalterada. A primeira etapa, portanto, não é agir, nem visualizar, nem afirmar. A primeira etapa é ver. Ver com nitidez o que você pensa, sente e acredita sem perceber. Tomar consciência dos padrões mentais automáticos é o início da libertação vibracional. É como acender a luz em um quarto onde você viveu por anos no escuro. De repente, você vê que o que considerava você era um aglomerado de hábitos mentais herdados, repetidos e nunca questionados. O que são padrões mentais automáticos? São formas de pensar que ocorrem sem que você precise decidir por elas. São pensamentos, julgamentos, reações e associações que emergem espontaneamente, como se fossem naturais, mas que na verdade foram condicionados por experiências passadas, traumas, cultura, ambiente e repetição inconsciente. A neurociência os reconhece como circuitos neurais estabelecidos, redes de disparo sináptico, que se tornam cada vez mais fortes quanto mais você as ativa. Imagine uma trilha no mato. Se você passa por ela uma vez, o caminho mal se forma. Mas se você passa por ela todo dia, ela se torna evidente, batida, automática. Assim também acontece com os circuitos mentais. Pensamentos como nunca vai dar certo, as pessoas não me valorizam, sou ansioso por natureza, não tenho controle sobre isso, tornam-se rotas automáticas dentro da sua arquitetura cerebral. E por que isso importa? Porque cada pensamento gera uma química emocional. Essa química afeta a sua vibração. Vibração não é algo místico ou esotérico no início. É, antes de tudo, um estado neuroquímico sustentado por hábitos mentais. Quando o cérebro pensa um pensamento negativo, ele ativa áreas relacionadas ao medo e à sobrevivência, como a amígdala e o hipotálamo, e isso desencadeia a liberação de cortisol e adrenalina. O corpo entra em alerta, o campo vibracional desce. Assim, a sua vibração diária não é definida pelo que você deseja, mas pelo que você pensa repetidamente, e especialmente pelo que você pensa sem perceber. Como identificar esses padrões? O primeiro passo é a autoobservação sem julgamento. Isso parece simples, mas exige atenção profunda. Você precisa se tornar um observador do seu próprio diálogo interno. Um exemplo:
Imagine que você está prestes a iniciar um projeto pessoal, mas sente uma súbita procrastinação. Em vez de se distrair ou se culpar, pare. Observe. O que estou dizendo a mim mesmo agora? Talvez você perceba um pensamento como: não vai funcionar, ou não sei por onde começar. Esse é o padrão automático emergindo. Outro exemplo comum: alguém faz uma crítica a você e instantaneamente você sente raiva ou tristeza. Observe. O que eu pensei antes da emoção surgir? Talvez você note que o pensamento automático foi: estou sendo rejeitado, não sou bom o suficiente. O sentimento não nasceu sozinho. Ele foi acionado por um pensamento padrão, geralmente inconsciente, que ativou uma memória do passado. A prática é simples em teoria. Pare, observe, nomeie. Na psicologia cognitiva, isso se chama descentramento, a capacidade de ver um pensamento como um evento mental e não como uma verdade. Quando você nomeia um pensamento automático, já não está mais dentro dele. Está fora, observando. E isso enfraquece seu poder, o papel do passado nesses padrões. Todo padrão automático é um vestígio de uma memória emocional. Quando algo nos impacta, especialmente na infância, o cérebro associa a experiência a uma emoção intensa. Esse registro se torna um modelo interno que passamos a usar como referência para futuras situações. Se você foi criticado quando se expressava, pode ter criado o padrão "minha opinião não importa". Se foi traído, talvez tenha consolidado o padrão "não se pode confiar em ninguém". O problema é que o cérebro não atualiza esses modelos espontaneamente. Ele continua projetando o passado no presente, e você vive realidades emocionais antigas em situações novas. Seu campo vibracional, então, continua emitindo sinais baseados em um eu que já não existe, mas que ainda opera através do condicionamento cerebral. É por isso que mudar a vibração exige curar o passado. Não no sentido de reviver traumas indefinidamente, mas de reconhecê-los como moldadores de padrões e, então, escolher conscientemente outras rotas mentais. A neurociência chama isso de extinção sináptica. Quando um circuito não é mais ativado, ele enfraquece e morre. Quando você para de alimentar um padrão automático com sua atenção, ele perde força. O corpo como reflexo dos padrões. Mas os pensamentos não vivem apenas na mente. Eles se tornam corpo. Cada pensamento repetido cria uma assinatura corporal. Postura, tensão muscular, ritmo respiratório, microexpressões faciais. E o corpo, condicionado, passa a ser o banco de dados do velho eu. Você acorda, levanta da cama e já está no mesmo corpo que sente ansiedade, medo ou pressa. E esse corpo envia sinais ao cérebro: estamos em perigo, libere cortisol, estamos sobrecarregados, mantenha os padrões. Isso é chamado de memória somática. Para descondicionar o cérebro, é essencial incluir o corpo na prática de observação. Comece observando como seu corpo reage em situações repetitivas. Seu estômago aperta, seus ombros sobem, sua respiração encurta. Cada uma dessas reações é uma linguagem do inconsciente dizendo: algo antigo está sendo ativado agora. Quando você identifica isso, pode mudar o padrão corporal conscientemente. Respiração profunda, relaxamento, presença. E o corpo envia um novo sinal ao cérebro. Estamos seguros, podemos criar algo novo. O ego como estrutura de defesa. Por trás dos padrões automáticos está o ego, não como arrogância, mas como estrutura de identidade baseada em repetição. O ego se constrói para proteger você da dor. E ele mantém você no conhecido, mesmo que isso signifique sofrimento. Se eu me decepcionei ao confiar, então agora não confio. Se fui rejeitado ao me expor, então agora me escondo. O ego se torna um arquiteto de muros. E esses muros definem sua vibração. O problema é que esses muros não apenas bloqueiam ameaças, eles também bloqueiam possibilidades. Quando você vive preso em um padrão mental automático, você não apenas evita o que teme, você impede o que deseja. Romper com esses padrões é,
Portanto, uma forma de morte simbólica, o fim da antiga identidade. Por isso dói. Por isso o cérebro resiste. Mas é nesse ponto que a transformação real começa. Quando você ousa se observar profundamente e dizer: isso que estou pensando agora não é quem eu sou. É apenas um programa. E então você escolhe não obedecer ao programa. Escolhe ficar presente. A prática da vigilância interna. Tomar consciência dos padrões automáticos não é algo que se faz uma vez. É uma prática diária, silenciosa, profunda. Você pode transformar sua vida com 10 minutos de autoobservação consciente por dia. Acorde e pergunte: o que estou pensando agora? Vá dormir e reflita. Quais pensamentos dominaram meu dia? E comece a escrever esses pensamentos. Dê-lhes nomes. Classifique-os. É medo? Controle? Vítima? Orgulho? Com o tempo, você verá que 90% dos seus pensamentos são reciclados. Isso não é um defeito. É um chamado à libertação. Cada vez que você reconhece um padrão e escolhe não alimentá-lo, você reconfigura sua mente. Cada vez que você não reage como sempre reagiu, você abre uma nova sinapse. Cada vez que você sente algo diferente do que costumava sentir, você muda sua vibração. E quando a vibração muda, a realidade começa a se reorganizar. Você não pode mudar o mundo sem antes mudar a mente que o interpreta. Não pode cocriar uma nova vida com velhos padrões. O início de toda elevação vibracional é esse: tomar consciência do que está governando seus pensamentos enquanto você não olha. E ao olhar, você começa a libertar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O ponto de ruptura: interromper o ciclo pensamento, emoção, hábito e estabilizar altas vibrações. Você já percebeu como é difícil ser novo dentro de si mesmo? Como o corpo tende a repetir aquilo que você não gostaria mais de sentir? Como a mente insiste em rodar? Como uma engrenagem autônoma, pensamentos que você mesmo não escolheu. Este é o retrato do condicionamento psicoemocional, uma cadeia invisível formada por 3 elos: pensamento, emoção e hábito. E essa cadeia precisa ser rompida, não por força, mas por consciência. Não por negação, mas por observação lúcida e escolha energética. A realidade que você vive é sustentada por esse ciclo interno. Pensamentos provocam emoções. Emoções retroalimentam pensamentos semelhantes. Ambos, quando repetidos, cristalizam-se em hábitos de comportamento, de linguagem, de postura, de identidade. E esse ciclo cria uma vibração predominante. Assim, mesmo quando você deseja algo diferente, mesmo quando você mentaliza algo novo, seu campo eletromagnético ainda está ancorado na assinatura vibracional do passado. Por isso, romper esse ciclo é uma das tarefas mais desafiadoras e mais sagradas de toda a jornada de transformação interior. O ciclo pensamento, emoção, hábito, uma prisão invisível. No cerne do condicionamento está uma lei neurológica simples. O que dispara junto, conecta-se junto. Toda vez que você pensa algo que gera uma emoção forte, o cérebro associa essas experiências em um padrão sináptico. Com o tempo, essa conexão torna-se automática. Por exemplo, ao pensar "vou falhar", o corpo já responde com uma sensação de medo no estômago, tensão nos ombros, alteração na respiração. Você não precisa mais decidir se vai se sentir assim. Já está condicionado. Esse ciclo, estudado em profundidade pela neuropsicologia e pelas neurociências cognitivas, estabelece o que se chama de loop neuroemocional. O pensamento inicial ativa um circuito específico, o que libera neurotransmissores e hormônios, dopamina, noradrenalina, cortisol. Esses elementos bioquímicos geram um estado emocional. Esse estado reforça o mesmo padrão de pensamento. E quando esse circuito é ativado por dias, semanas, anos, ele vira um hábito. Hábito, aqui, não significa apenas ação, significa vibração.
O corpo passa a viver emocionalmente no passado, e o campo vibracional, composto por ondas eletromagnéticas emitidas pelo cérebro e coração, permanece preso às mesmas frequências de medo, ansiedade, escassez, culpa, apego, necessidade de controle. Portanto, romper esse ciclo é essencial não apenas para pensar diferente, mas para vibrar diferente. E isso é o que permite a manifestação de uma nova realidade. Como romper o ciclo? Atenção, ruptura, repetição consciente. O primeiro passo é reconhecer que a mente não é o eu. Ela é uma função. O cérebro pensa, assim como o estômago digere. Pensar não é sinônimo de consciência. Pensar por si só é apenas a repetição de algoritmos internos. O que rompe o ciclo é a atenção consciente. Comece com uma prática simples. Observe sua próxima emoção desconfortável. Não fuja. Não reaja. Pergunte: que pensamento veio antes disso? Em seguida, pergunte: que situação do passado costumava gerar isso? Você descobrirá que aquele sentimento foi apenas uma repetição do velho script. Esse simples ato de olhar o ciclo já é o início da ruptura. A ruptura real ocorre quando você interfere no ciclo com algo não condizente com o padrão antigo. Ou seja, quando você sente algo diferente do que costumava sentir diante da mesma situação. Exemplo: em vez de reagir com raiva, você respira e escolhe não responder. Em vez de fugir da tarefa com medo de errar, você se move mesmo com medo. Isso gera um ruído no sistema, e o sistema antigo começa a perder força. Por fim, entra a repetição consciente. É preciso treinar novos pensamentos e emoções como se treina um músculo. Como um violinista que repete escalas até a excelência. Isso não é pensamento positivo superficial. É neuroplasticidade intencional. Você está moldando ativamente seu sistema nervoso para suportar uma nova assinatura energética. E o corpo, aos poucos, aprende a sentir antes de ver. Você sente gratidão antes da conquista. Sente liberdade antes da mudança. Sente amor antes do relacionamento. Isso é manifestação real. Alterar sua vibração antes que a realidade externa justifique isso. O papel do corpo, quebrando o vício químico. Outro elemento crítico é entender que o corpo torna-se quimicamente viciado nas emoções que você sente com frequência. A neurociência já mostrou que receptores celulares se adaptam à quantidade de neuroquímicos recebidos. Se você sente raiva todos os dias, seu corpo desenvolve mais receptores para os peptídeos da raiva. E inconscientemente, ele começará a criar situações, pensamentos, gatilhos, interpretações que gerem mais raiva. E esse é o ponto mais profundo da prisão. O corpo se torna um inconsciente. Ele quer continuar sentindo o que está acostumado a sentir, mesmo que isso seja sofrimento. Por isso, mudar a vibração exige também reeducar o corpo emocionalmente. Técnicas como respiração consciente, meditação somática, coerência cardíaca e movimento corporal consciente são pontes entre a emoção e o corpo. Elevar a vibração rapidamente e manter esse estado elevado. Muitos conseguem experimentar estados elevados momentaneamente, em retiros, meditações, êxtases breves. O desafio real não é apenas acessar estados vibracionais altos, mas estabilizar essa nova assinatura energética como o seu novo normal. Para isso, o ponto mais essencial é entender que vibração não é uma emoção passageira. É um estado sustentado de coerência energética entre mente, coração e corpo. Subir rápido. Os gatilhos de elevação. Existem formas eficazes de elevar rapidamente sua vibração. Eis algumas práticas estudadas em neurociência, psicologia positiva e bioenergética. Respiração coerente, HeartMath Institute. Respirar lenta e profundamente, com foco no coração. Ativa o nervo vago, acalma o sistema nervoso autônomo e gera estados de gratidão. Paz e presença.
Isso eleva a vibração em minutos. Evocação emocional intencional. Pensar em um momento em que você sentiu amor profundo, alegria autêntica ou conexão transcendental. Reviver essa memória ativa os mesmos circuitos cerebrais e hormonais daquele estado original. O cérebro não distingue real de imaginado. Movimento físico com intenção energética, dançar, caminhar, movimentar-se com consciência e emoção elevada, enquanto afirma novas realidades. O corpo em movimento ativa o sistema límbico, e emoções são mais facilmente integradas com o movimento do que com o pensamento parado. Exposição à natureza. Comprovado por estudos em neurobiologia ambiental, estar em ambientes naturais reduz o cortisol e aumenta ondas cerebrais alfa e estados de presença e conexão. Gratidão ativa. Escrever, sentir e declarar gratidão profunda, especialmente por coisas que ainda não aconteceram. Ativa o córtex pré-frontal e muda o padrão eletromagnético do coração. É uma das formas mais poderosas de elevação vibracional. Permanecer no alto. O desafio da estabilização. Subir é fácil. Manter-se elevado exige desidentificação do ego e vigilância energética constante. A vibração cai sempre que você retorna à antiga identidade. Por isso, é essencial cultivar uma nova imagem interna. Quem você escolhe ser energeticamente agora? A identidade deve ser vibracional, não baseada no passado. A estabilidade vibracional não é a ausência de emoções humanas, mas a capacidade de voltar ao centro com rapidez. Não é ser sempre feliz, é não ser mais escravo do padrão antigo. A ruptura definitiva. Quando você começa a interromper o ciclo pensamento, emoção, hábito e aprende a subir vibracionalmente e sustentar esse novo estado, algo começa a acontecer silenciosamente. O velho eu começa a morrer. A pessoa que você era, reativa, condicionada, emocionalmente instável, já não encontra lugar em sua vibração. Nesse momento, a realidade começa a mudar. Não porque o mundo lá fora mudou magicamente, mas porque você não é mais quem cocriou o antigo mundo. É essa a verdade mais profunda. A realidade não responde ao que você quer, mas ao que você é. E você só é, de fato, o que você sustenta vibracionalmente, não por um instante, mas como um campo contínuo. Romper o ciclo mental, emocional e comportamental é a chave para descondicionar o cérebro. Elevar a vibração e permanecer elevado é o caminho para estabilizar a nova realidade. E esse processo é acessível, real, profundo e neurocientificamente fundamentado. O que se exige não é fé cega, nem otimismo ingênuo. Exige apenas compromisso com o novo e coragem de não mais voltar ao antigo, nem que ele ainda tente sussurrar em sua mente ou se esconder em seu corpo. A arquitetura da nova identidade, energia, consciência e colapso da realidade. O ponto mais negligenciado e mais transformador de qualquer processo de mudança é este. A nova realidade exige uma nova identidade, não uma máscara, não uma intenção momentânea, mas uma reestruturação energética daquilo que você acredita ser, daquilo que você sente ser, da vibração que você sustenta como o seu campo primário de presença. Você não manifesta o que deseja com palavras. Você manifesta o que você é. E o que você é, na linguagem do universo, não tem nada a ver com seu nome, idade ou biografia. Tem a ver com sua assinatura vibracional dominante. E essa assinatura é, por natureza, o reflexo da identidade que você mantém viva internamente. Mas aqui está a verdade dura. Enquanto sua identidade estiver enraizada no passado, não há espaço para o novo colapsar. Enquanto você se vê como a vítima da história, o inconsciente da infância, o resultado dos traumas, o produto das estatísticas, você vibrará exatamente isso. E o campo quântico, neutro, receptivo, espelho puro, devolverá mais do mesmo. Por isso a pergunta não é o que você quer atrair, mas sim quem você está sendo.
Vamos começar então a reconstrução dessa identidade. Identidade, muito além do ego psicológico. A palavra identidade vem do latim idem, que significa o mesmo. Em essência, identidade é aquilo com o que você permanece igual, aquilo com que você se identifica repetidamente, dia após dia. Mas enquanto a psicologia tradicional trata a identidade como um conjunto de traços e memórias que formam o ego, a abordagem vibracional exige uma reformulação mais profunda. Na perspectiva da física quântica, da metafísica e das neurociências, identidade é um campo energético coerente e estável, sustentado por pensamentos, emoções e crenças que vibram em determinada frequência. Ou seja, a identidade é energética, e toda energia tem ressonância. É por isso que você só atrai aquilo que é compatível com sua frequência de identidade. O mundo externo é apenas o espelho holográfico do campo que você sustenta dentro. O que parece acaso é apenas coerência vibracional. Se você se vê como alguém lutando para prosperar, o universo ecoará essa luta, não a prosperidade. Se você se sente quase chegando lá, ele manterá o quase, não o lá. Por isso, toda mudança real começa quando você rompe com o campo da identidade antiga. Isso não é psicológico, é eletromagnético, é vibracional. O colapso do campo da identidade antiga. Imagine que sua identidade antiga é uma estação de rádio. Ela emite determinada frequência 24 horas por dia, sustentada por seus pensamentos recorrentes, sentimentos habituais, atitudes corporais e linguagem interna. Para desativar essa estação, não basta desejar uma nova vida. É preciso parar de sintonizar a velha frequência. Isso significa parar de falar como aquele antigo eu falava, parar de sentir como ele sentia, parar de repetir suas rotinas, parar de se contar as mesmas histórias. Exemplo: se sua identidade antiga é a pessoa que sempre tem que lutar para conseguir algo, o primeiro passo é observar quando essa narrativa reaparece e não entrar nela, mesmo que o corpo peça, mesmo que a mente justifique. Você precisa descondicionar a repetição vibracional, e isso exige um trabalho energético constante, porque o corpo e o ego resistem. Eles querem continuar sendo quem são. O corpo quer continuar recebendo os químicos da emoção habitual. O ego quer manter sua história conhecida. Mas para que o novo colapse, o velho precisa morrer. E essa é a parte que mais assusta. Por isso, há uma fase de desconforto essencial, o vácuo entre o velho e o novo. Um espaço de não sei mais quem sou, mas também ainda não me tornei o novo. Essa zona neutra é sagrada. É onde a verdadeira alquimia acontece. E só quem permanece nesse vácuo sem fugir, sem regredir, sem se perder, começa a cristalizar uma nova identidade energética, arquitetando a nova identidade, o que vibrar. A nova identidade não nasce pronta. Ela é construída, como uma sinfonia, com 3 elementos principais: decisão consciente, emoção antecipada e repetição vibracional. Decisão consciente. Você precisa declarar internamente: e, a partir de hoje, eu sou essa nova vibração. Isso não é um jogo mental. É um decreto energético. Escolher ser alguém que já vive em abundância, que já sente amor por si mesmo, que já vive no propósito, antes que isso se materialize, é a semente da nova identidade. Emoção antecipada. Como demonstram os estudos do Dr. Joe Dispenza e das neurociências afetivas, o cérebro e o corpo não distinguem uma emoção real de uma intensamente imaginada. Quando você sente agora o que só deveria sentir depois que conquistar, você está antecipando vibracionalmente o futuro e colapsando a realidade correspondente. Isso é criar de dentro para fora. Repetição vibracional. Uma identidade energética só se sustenta se for repetida diariamente.
Isso inclui rituais de meditação, visualizações emocionais, linguagem alinhada, posturas corporais coerentes e ações inspiradas que reforcem a nova frequência. Exemplo prático: se você deseja ser a pessoa que vive com propósito e criatividade, pergunte-se ao acordar: como essa versão de mim pensa, age, respira, caminha, decide? Então encarne isso agora, mesmo sem evidência externa. É o campo vibracional que cria o campo de realidade, não o contrário. Agora vejamos o papel do cérebro, do coração e do corpo na sustentação vibracional. Aqui entramos em uma visão integrativa. O cérebro ativa o padrão mental, imagens, ideias, memórias, projeções. O coração dá coerência ao campo, emoção verdadeira, sensação de expansão. O corpo manifesta o campo, postura, respiração, expressão, ação. Esses três centros precisam estar em coerência vibracional. Isso significa que seus pensamentos, sentimentos e ações estão em ressonância com a nova identidade. Exemplo: você não pode pensar como milionário, mas sentir medo de gastar e agir com escassez. O universo lerá o campo incoerente e responderá com ruído vibracional. Resultados confusos, intermitentes, sabotadores. Por isso, práticas como coerência cardíaca, Heart Math, neurovisualização ativa, postura de poder, Amy Cuddy, e análise vibracional diária são fundamentais para sustentar a nova identidade energética, tornando-se o que deseja antes que aconteça. Esse é o grande segredo. Você só verá a nova realidade depois que já tiver se tornado energeticamente a versão que vive nela. Isso é um salto quântico de identidade. Se você deseja amor, seja amor agora. Se deseja reconhecimento, reconheça-se agora. Se deseja liberdade, sinta-se livre agora, mesmo que externamente as correntes ainda estejam lá. Você cria a realidade pela assinatura energética sustentada no tempo, e o tempo, como mostram os estudos da relatividade e da física quântica, não é linear. O você do futuro já existe. Sua vibração já está disponível, e você pode acessá-la agora, pelo sentir. O colapso da função de onda, como explica a mecânica quântica, não depende de esforço físico. Depende do observador, e você é o observador da sua identidade. Ao observar-se como novo, ao sentir-se novo, ao agir como novo, você colapsa a realidade nova. No fim, você não atrai o que quer, atrai o que você assina energeticamente todos os dias. E sua assinatura é composta de tudo o que você pensa, sente, diz, acredita e vibra, mesmo quando ninguém está vendo. A nova identidade não é um papel que você desempenha, é um campo que você sustenta. E esse campo, quando estável, começa a colapsar as oportunidades, encontros, sincronicidades e condições que combinam com ele. Você começa a viver o que já era verdadeiro dentro de você. Você deixa de buscar e passa a ser. Sustentar a vibração elevada no cotidiano, o desafio silencioso e a arte da permanência. Poucos percebem, mas há uma diferença colossal entre atingir um estado elevado de consciência e sustentá-lo. A primeira é uma experiência, a segunda, uma escolha repetida. Uma é um vislumbre de potência, a outra, uma decisão radical. E a distância entre as duas pode ser o que separa o desejo da manifestação, a visão da realização. Entrar em coerência vibracional não é difícil. Meditar por 20 minutos, respirar profundamente, visualizar o futuro desejado, sentir-se elevado. Isso, qualquer buscador treinado pode fazer. Mas o verdadeiro trabalho começa quando você levanta do tapete, quando sai de casa, quando abre o e-mail, quando lida com o trânsito, com os espelhos vivos das relações, com o caos externo. Ali está o campo de teste. Ali se revela se você apenas visitou o estado vibracional ou se está comprometido com ser esse estado. Como sustentar o novo estado vibracional no cotidiano, mesmo quando tudo parece puxá-lo de volta para a sua antiga identidade?
Como manter o campo elevado quando a realidade ainda não mudou? Como habitar a vibração daquilo que deseja quando tudo ao redor ecoa o contrário? Como permanecer no novo sem a aprovação do velho? A resposta não é simples, mas é profunda e exige mais do que disciplina. Exige consciência energética refinada. O caminho não é linear, nem fácil, mas é verdadeiro. E toda vez que você escolhe sentir-se como a versão elevada de si mesmo, mesmo sem razões externas, você está moldando o universo silenciosamente. Você não veio aqui para repetir o passado, você veio para lembrar que a energia criadora em forma humana e toda a realidade já está disponível. Basta que você torne-se a frequência dela. O resto, o universo cuida.